Acompanhou o cancelamento do músico? Cara, foi muito legal, né? Assim, a forma com que ele... Desculpa, cara. Mete bronca aí, mete bronca. Minha mulher é doida. Ela me ligou pra perguntar qual é o podcast, porque ela tá te procurando no YouTube. Não, no YouTube você não vai achar. No YouTube eu tô censurado, desmonetizado. Ai. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, você quer me matar do susto? Eu ao vivo, você me liga. Ah, desculpa, eu achei que você não tinha chego ainda. Como não? Faz 15 minutos, não. Então, do músico foi um negócio interessante, cara. E Twitter, né? Ah, foi no Twitter que Foi no começou. Twitter. Né? Foi no Twitter. Ele fez Na verdade, parece que o Muzi seguia o Bolsonaro e os filhos. E a mulher foi lá e atacou ele por isso, dizendo que era um absurdo ele fazer isso. Só que ele teve uma resposta tão inteligente e coerente, porque, por infelicidade dela, ela é formada em direito, era advogada. E aí ele virou e falou assim que preocupava ele ver uma pessoa que estuda leis e que defende a lei, e dentro da lei você tem uma série de liberdades, privá-lo da liberdade de poder ouvir e conhecer e acompanhar quem comanda o país. Que é básico, né? É um básico, inclusive, para evitar alienação. Claro. Então, aquilo foi muito bom para ele. Porque ele saiu de 7 mil seguidores para 250 mil seguidores no Twitter. Verdade, verdade. E então a galera ele fez gosta. do limão uma limonada. Pra caralho, pra caralho. E por que Tem ele fez certo do limão uma cancelamento limonada? são- Porque ele tava com a verdade. Verdade. Simples assim. Sim. Simples assim. Sim, e Foi, porque aconteceu ele é a mesma amado, coisa, né? foi a mesma coisa que aconteceu comigo no podcast do Bolsonaro. Eu perdi 25 mil seguidores quando eu anunciei que eu faria o podcast. Pode crer. Eu lembro, eu vi o vídeo que você falou meio... Sim, pô, e assim, de certa forma, aquilo não me preocupou. Uhum. Por quê? Porque eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu estava entrevistando, primeiro, o atual presidente. Segundo, qual era a outra oportunidade que 2 profissionais da saúde, um médico e um educador físico, teria de entrevistar o presidente, representar uma categoria que era dos médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, e terceiro, apresentar o esporte que eu realizo para ele. Que Sim. se você assistiu o podcast, eu apresentei ali o esporte. E com detalhe, eu não estava apresentando o esporte para um homem. Eu estava apresentando um esporte para 400 mil pessoas ao vivo. É verdade. Eu não sou bobo. É verdade. Eu queria mostrar que existe um esporte que trata sobre resiliência, força de vontade, disciplina, para 400 mil pessoas que talvez via o fisiculturismo como um cara de sunga que ficava posando num palco. Uhum. E não entendia o que está por trás daquilo. E eu tive a oportunidade. Pode crer. Eu não ia perder essa oportunidade. Nem faz sentido. Não faz É o sentido. presidente. Se o presidente quer conversar Presidente. com você, você vai conversar com a porra do Vou conversar, presidente. exatamente. Você vai- É uma oportunidade. Sim, o que você achou do cara? Sim, pessoalmente. Pessoalmente, ele tem um perfil bem militar, assim, uma forma de ser, uma forma de agir, tudo. Você não consegue conhecer uma pessoa numa conversa de podcast. É verdade. Isso é impossível. Mas o que eu percebi, e que foi uma coisa que eu achei bem interessante, é o seguinte: ele é um cara muito bom para delegar. Ele não centraliza a atenção nele. Ah, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu entendo disso. Não. Ele deixa muito claro que ele é um técnico de futebol, vamos fazer assim uma analogia, aonde os grandes jogadores são os ministros. E que a habilidade dele não é administrar os ministérios, mas sim escolher bons administradores. Uhum. Ele se orgulha disso. Pode crer. Ele se orgulha muito de escolher tecnicamente bons ministros. Primeiro porque ele se orgulha de não ter precisado vender ministérios, negociar ministérios, entre aspas. Sim, sim, mas eu estou falando do discurso dele. Claro, claro. Certo? Sim, sim. Mas uma coisa é fato. Existem ministros ali bem posicionados e que se tornaram depois grandes personalidades. Por exemplo, o Pontes. Uhum. Ganhou em primeiro como senador também, Ganhou votado primeiro, 10 milhões de votos. Entendeu? O governador de São Paulo agora, O Tarcísio. Tarcísio. São ministros que ganharam destaque. Por quê? Porque ele deu destaque. Verdade. E isso não é muito comum entre presidentes. É verdade. Se você pegar, por exemplo, e entender, por exemplo, o governo do próprio Lula, ele não tinha grandes ministros ali em Tanto relevância. que ele não fez nenhum sucessor. Exatamente, era muito ele. Uhum. O próprio Fernando Henrique também. Talvez a Zélia, na época Nem sei do quem que é.
A Zélia na época do Collor, que era a ministra que comandava o dinheiro, entendeu? Entendi. Era a ministra forte. Eu acho que depois da Zélia veio os ministros do Bolsonaro. Bolsonaro. Ele acertou bastante, né, nos ministros, né? O Brasil Eu acho que ele acertou e, acima de tudo, ele permitiu que eles trabalhassem. E não fossem ligados à política e ideologias, né? Isso que mais fode a política são as ideologias, na minha visão. Então, foi isso que eu percebi nele, assim. Percebi isso nele. Uma pessoa que gosta de ser polêmica. Eu percebi isso porque eu perguntei, olha, nós podemos perguntar de tudo, né? Podemos perguntar de tudo, tudo bem? Ele falou, não, pode perguntar de tudo, entendeu? Sim, inclusive, ele pode fazer as piores perguntas, ele falou. É legal, né? Quando o cara tá... ele falou isso. Peito aberto para responder qualquer coisa. Peito aberto e foi muito bom. Assim, foi muito legal. Primeiro, para a construção da minha carreira. Cara, pô, eu vou ter a oportunidade de falar para os meus netos que eu entrevistei um presidente da República, talvez um dos mais polêmicos da história do Brasil. De talvez fato. um dos mais polêmicos. De fato. Eu vou ter a oportunidade de falar. Sim, isso é Pô, entrevistei um presidente da República. Ah, pai, duvido. Ah, duvido. Olha lá, ó, no YouTube. Se não tiver no YouTube, eu tenho que gravar no HD aí, cara. Hoje em dia não sabe quanto tempo o YouTube vai durar, né? Ele tem tudo para durar muito, né? Mas a gente está falando de uma empresa, né? Uma empresa pode começar, pode terminar. Todos os dados, na verdade, eles são tipo em 4.000 anos. Será que vai ter todos os dados aí que a gente construiu? Também em 4.000 anos, meus tataranetos não vão saber quem eu sou. Talvez saibam, né? Se tiver 4.000 anos, se tiver 8. Isso é o louco dessa nossa nova geração. A gente tem todo um registro. O louco a minha loucura é essa. A minha loucura é eu conseguir construir um legado que as pessoas lembrem do trabalho que eu fiz em favor das pessoas. Sabe? Eu quero, vamos pensar grande no Arnold, por exemplo. Pô, as pessoas, quando o Arnold morrer, as pessoas lembrarão o que ele fez. Sim, ele fez um monte de coisa, né? Ele tem uma feira com o nome dele. Sim. Chama Arnold Sports. E com certeza, após a morte dele, essa feira não vai morrer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.